Vibe Mundial FM. E eu quero saber da mandala, né? Porque a gente sempre teve uma, vamos dizer que uma atração especial pela mandala, pelas cores que a mandala traz, pelo lindo, formato da mandala. Eu quero que você fale para mim um pouquinho. A mandala sempre foi considerada um processo terapêutico, mesmo quando a gente não sabia disso? Então, a mandala é um instrumento milenar, né, Samira? Então, se a gente vai ver o budismo tibetano, os monges fazem aquelas mandalas de areia, né? Que se desfaz em segundos, como uma representação do processo da impermanência das coisas, né? Tudo muda. Então, ela começa dessa forma meditativa, dentro, né, desse guarda-chuva aí religioso. Mas aí quem começa a trabalhar de uma forma terapêutica é Jung. Jung, ele tem o livro vermelho de Jung, onde ele relata que ele produzia várias mandalas, uma seguida da outra, como uma forma de organização da mente, de promover a concentração, o foco. E aqui no Brasil, a gente teve a querida, né, doutora Anísia da Silveira, no Hospital Psiquiátrico no Rio de Janeiro, numa época, gente, que se tratava paciente psiquiátrico com eletrochoque, com aqueles banhos de água fria, aquela coisa horrorosa, né, que a gente conhece. E a doutora Anísia, com toda a sensibilidade que ela tem, ela montou um ateliê terapêutico. E ela levava esses pacientes psiquiátricos para esse ateliê. E ela começou a observar que quando esse paciente começava a melhorar, de uma forma espontânea, ele desenhava o círculo. Porque o círculo, né, mandala em sânscrito, significa o círculo sagrado. Então, a pessoa, quando ela começava a ter mais ordem no pensar, de uma forma inconsciente, ela desenhava o círculo e fazia um desenho dentro do círculo. Nise da Silveira se comunica com o Jung, que fica maravilhado com o trabalho dela e convida para ela se apresentar no 2º Congresso Internacional de Psiquiatria em Zurique, levando as mandalas para lá e trabalhando em cima disso. Nossa brasileira aqui. Nossa brasileira, legal. e a gente tem o filme da Nise da Silveira, uma sensibilidade, uma Mostra mulher isso assim, no filme? Mostra no filme. Então, e aí depois do Jung, da Nise, muitos outros, né, psicoterapeutas que vieram trabalhando, classificando essa questão das cores, as formas, os símbolos. E hoje, gente, a gente tem vários artigos científicos publicados falando dos benefícios das mandalas. Tem um, Samira, que esse eu tenho uma predileção aí, né? Eles pegam as mandalas prontas, dividiram em 3 grupos. Um grupo fazia desenho normal. O outro grupo pintava uma forma quadrangular, uns quadrados. E o outro grupo pintava essa mandala pronta. O grupo que pintou mandala teve redução em todos os sintomas da ansiedade. O que pintava a mandala pronta. Isso. Não o que desenhava qualquer... O que desenhava qualquer coisa não mensuraram, né, essa diminuição. O que pintou o xadrez também não teve mudança, mas o que pintou mandala diminuiu os níveis de ansiedade. Então, aquele livrinho que a gente acha em banca de jornal, né, para pintar as mandalas prontas, ele faz efeito, sim. Ele faz efeito, sim. E claro que uma mandala direcionada, que é o que eu trabalho, né? Então, aí não vai ser uma mandala pronta, a gente vai desenhar na mandala, e aí muitas vezes a gente vai colocar um tema, né? Isso que eu ia te perguntar, você não dá a mandala pronta, você faz com que as pessoas, né, produzam a sua própria mandala. A gente vai ter uma conversa terapêutica, enxergar a necessidade que aquela pessoa tem, e aí a gente vai direcionar. Então, uma visualização ativa, ou às vezes a gente coloca um tema, né? Perdão, por exemplo. A mandala do perdão. O que você tem que perdoar? Como que você se sente na hora que a gente está falando sobre esse assunto? E aí, nesse momento, Samira, por ser uma coisa lúdica, que a gente está mexendo com cor, desenho, a pessoa se desarma. E ela vai trazer nessa sessão terapêutica coisas que muitas vezes ela não conseguia expressar da forma verbal. Ela não ia conseguir colocar aquele conteúdo em palavras.
Principalmente quando a gente pega, por exemplo, né, abuso sexual. A mulher tem muita dificuldade de falar sobre isso. E eu estou atendendo, né, uma moça que passou por isso, e ela já passou na mão de vários psicólogos, e a terapia não ia para frente. E agora que a gente está fazendo com as mandalas, ela está conseguindo nomear o que ela sentiu naquele momento, o que ela vem passando. Que incrível. Na verdade, não é um método onde eu vou usar do meu racional. Não. Eu tenho que deixar o meu inconsciente trazer as Exatamente. informações? Até porque a hora que a gente quer controlar, né, Samira? A hora que a gente quer, não, eu vou desenhar aqui uma pirâmide dourada. A hora que você vai colocar a pirâmide dourada, começa a vir, né, outras vontades, outras imagens, e aí já não é mais dourada, aí você quer usar azul, e aí você já quer colocar uma flor, ou você quer colocar outro símbolo. Ou seja, é um processo que vai crescendo ao longo desse fazer. E tudo pode ser analisado. A forma como a pessoa está sentada na cadeira, a forma como ela respira, o jeito que ela está pintando, está tranquila, está organizada, está tudo sujo, borrado, né? O que acontece com ela naquele momento? Então, a gente vai observando e vai conversando sobre isso. Então, além, né, de reduzir sintoma de estresse, ela vai trazendo essa ordem pessoal, uma maior consciência da pessoa consigo mesmo. Porque na hora do desenho, ela tem que parar, né, e interiorizar, que, aliás, é o que a gente mais precisa no momento atual, né, gente? Porque a gente tem tantas demandas aqui do lado de fora, a gente corre para cá, corre para lá, e a gente não tem aquele tempo de ficar na nossa companhia, né, de ter um diálogo interno mais amoroso, mais gentil com a gente mesmo. E na hora do desenho, é exatamente isso que acontece. É o teu momento. Né? Acaba sendo o seu momento ali. É um processo de meditação sem também. dúvida, é uma meditação em ação. Eu gosto daquela palavra, Samira, ruminação mental, né? A nossa mente nunca para, a gente está sempre pensando. E na hora que você senta para fazer uma mandala, obrigatoriamente, a sua mente tem que se organizar. Porque é um processo, é um desenho artístico. Então, você está mexendo com estética, né? As cores que eu gosto, as cores que eu não gosto, aquilo que ficou bom, aquilo que não... Tem pessoas que têm um perfeccionismo tão grande que elas até falam, eu não gostei dessa mandala, né? Porque não ficou do jeito que eu queria. E tudo bem, aí a gente fala, então vamos partir para a próxima, né? Deixa essa de lado e vamos caminhar. O que essa próxima mandala vai trazer? Então, são descobertas que a gente vai fazendo ao longo desse processo de desenhar, de pintar. E os resultados, gente, têm sido extremamente positivos. Você atua dentro também do Instituto de Psiquiatria. Sim, há 9 anos que eu estou lá na USP, trabalhando com mandalas, e eu já passei na enfermaria de ansiedade, enfermaria de depressão, transtorno alimentar, que são as meninas com anorexia e bulimia, comportamento impulsivo, que é a dependência química, né, álcool, drogas, na geriatria, que são os idosos, né, muitas vezes depressivos, ideação suicida. Então, eu sempre brinco, né? Se as mandalas funciona, né, traz resultados para esses pacientes que são severos, né, muito severos, com os ditos normais, né, que somos nós, o resultado é muito rápido. Até porque você vai ter uma fotografia ali no desenho do seu estado emocional. Então, passou 3, 4 sessões, a hora que a gente mostra, né? Olha, quando você chegou aqui, o seu desenho foi esse. Na segunda sessão, o seu desenho evoluiu para isso aqui. Então, a pessoa vai acompanhando o desenvolvimento que ela teve. Ela vai visualizar. E aí fica muito mais fácil de identificar. Nossa, é verdade, eu estava confusa, eu estava sofrendo, eu estava paralisada naquele medo. Agora eu não estou mais. Agora eu não estou sentindo a mesma coisa. Algum grupo de pacientes acaba tendo uma maior resistência ao desenhar, por exemplo, no grupo de geriatria? Não tem isso. Nunca peguei. Ao contrário, Samira, eles adoram aquilo ali, né? Porque é colorido, né? Então, experimentar, né, uma canetinha colorida, um giz pastel, um lápis de cor. Tem pessoas, e na geriatria, várias vezes eu peguei isso, nunca fizeram um desenho na vida.
Daqueles que são assim, eu desenho só, eu não sei desenhar nem casinha. Nunca fizeram um desenho na vida. E o formato é muito importante, né? Sim. De acordo com a mandala. Acho que todo mundo sabe que é uma mandala, né? É um o círculo, né? E você desenhar dentro do círculo. E aí pode ser N coisas. N coisas. E por isso, né? A hora que a gente vai interpretando esses desenhos junto com o paciente, é que vai tendo as descobertas. Porque aí ele começa a falar, puxa, olha, isso aqui lembra daquele período da minha vida. Eu tive uma paciente, por exemplo, que num dos desenhos, ela fez lá uma casinha com um rio, e aí na hora da gente conversar, ela falou, puxa, eu nem sei porque eu fiz esse desenho. Mas aí ela começa a chorar, e aí ela fala, puxa, eu estou lembrando da minha infância. Foi por isso. Na minha infância, eu morava numa casinha, tinha um rio no quintal, o meu pai tinha uma horta, a gente tinha galinha. E aí, nesse momento, abre-se, né, esse universo e ela se remete a esse tempo da infância, mas de uma forma, Samira, construtiva. Não é aquela forma pesada, dolorida. Né? E essa é a beleza da mandala. Ela tem o poder de descarregar essas sensações ruins, esses pensamentos negativos, essas lembranças doloridas. A hora que a gente desenha a mandala, ela tem essa propriedade de relaxar. É como se ela estivesse colocando ali naquele desenho, naquele papel, né, através daquelas cores, todo um peso que está nas costas dela. Exatamente. E que ela não tinha noção de onde que vinha. Sentimentos que nem foram nomeados ainda, né? Mas que aparecem no desenho. Não sabia nem que tinha. Nem sabia que tinha. Não sabia que estava sentindo aquilo ali. Vibe Mundial.